A técnica do século XIX armou a ciência com poderosos recursos de investigação da natureza, e o orgulho humano estabeleceu, em bases que lhe pareciam indestrutíveis, a concepção materialista do universo. Entre essa atitude, derrogada tantas vezes e tantas vezes ressurgida através dos séculos, e a atitude também tão velha e tão nova, de submissão do homem à ordem divina, o choque era inevitável. Sentiram-no todos os povos. É o relato desse choque, dessas crises do espírito, a refletir-se na literatura brasileira, que tentarei pelo menos esboçar nessas páginas. As crenças religiosas tradicionais tinham esmorecido desde os fins do século XVIII. A influência do enciclopedismo fizera-se notar, reavivando o sentido renascentista da vida, que assinalara a nossa história desde o século XVI, na grande aventura do desbravamento da selva. Aquele estado de espírito, marcando na Europa a transição da psicologia grupalista da Idade Média para a psicologia individualista dos tempos modernos, deveria preparar o advento do liberalismo econômico, do democratismo político e do romantismo literário. Mas, na floresta brasílica, no século XVI, essas formas de consciência e de pensamento encontraram o seu equivalente concreto na projeção dos caudilhos preadores de silvícolas e caçadores de ouro. É a figura do sertanista, ou bandeirante. Ela se realiza como que em consequência do mimetismo geográfico. No íntimo de sua alma, o herói do sertão conserva inabalável a sua fé cristã, de que são testemunhos os testamentos muitas vezes redigidos em remotas paragens, com perfeita noção das responsabilidades morais decorrentes da disciplina religiosa. Mas a sua existência errante desvia-se do padrão das virtudes domésticas do cristianismo. Na existência sedentária, decorrente da fixação de populações em torno das minas de ouro nas montanhas centrais, ou em redor dos primeiros núcleos de agricultura organizada, as famílias retornam ao convívio social, onde renascem o culto das virtudes evangélicas e a própria prática religiosa. É o período que vai dos princípios aos meados do século XVIII, e que deixou seus vestígios nas pedras trabalhadas nas igrejas barrocas de Minas Gerais. Mas, a partir do consulado do Marquês de Pombal, as chamadas ideias novas, pouco a pouco se infiltraram no país, como natural consequência do que se passava na metrópole. O filosofismo naturalista torna-se familiar aos espíritos mais cultivados, mormemente aos numerosos brasileiros que estudavam em Coimbra e frequentaram outros centros europeus, os quais traziam, ao regressar à pátria, as ideias do século. Tais ideias, por mais inadmissível que pareça, vinham de torna viagem ao novo mundo. Porque o pensamento nuclear do filosofismo francês, do deísmo inglês e do iluminismo alemão, isto é, o conceito do, abre aspas, homem natural, fecha aspas, foi aurido nas selvas do hemisfério americano. Era um pensamento que não adquirira forma consciente no novo mundo, mas vivia na realidade selvática e influía na configuração individualista dos heróis do desbravamento. O aventureiro europeu transformava-se ao convívio do nomadismo eufórico dos autóctones, aquilo que em Montaigne, em Locke e em Rousseau exprimia-se apenas como, abre aspas, ideias abstratas, fecha aspas, da bondade natural sem compromissos com os deveres religiosos, tinha sido fato concreto nas amplidões continentais da América. A ideia-fato adormecera no subsolo da consciência,
debaixo da construção moral erguida pelos apóstolos da catequese, mas a sua imagem entrevista pelos navegantes do século XVI suscitara na Europa a concepção ideal do homem que alvorece no Renascimento e atinge a sua plenitude no individualismo dos fins do século XVIII. É o homem ditando as suas próprias leis, destacando-se como um valor novo e sem nenhuma dependência, para mais tarde anular-se no todo universal proclamado pelo monismo panteísta ou na massa coletiva o monstro engendrado pelo socialismo. Foi tal concepção do homem, sem freios, que regressou ao Novo Mundo nos fins do século XVIII, encontrando um ambiente favorável, o próprio ambiente da sua origem. Ao iniciar-se o século XIX, as figuras mais eminentes das duas Américas percorrem a Europa e convivem com os grandes cientistas e filósofos agnósticos. Do mesmo modo como Franklin conversara com Voltaire, Bolívar conferenciara com Humboldt e José Bonifácio de Andrada e Silva se faz amigo de Lavoisier, de Foucault, Jussier, Werner, Lampadius, com os quais convive, entregando-se durante 10 anos a pesquisas científicas de que resultam notáveis descobertas mineralógicas e botânicas. O nível cultural do Brasil subira de tal forma que os números de nossos patrícios a ocuparem Lisboa proeminentes lugares na cátedra, na administração e nas letras, era avultado quando se deu a transferência da corte para o Rio de Janeiro. Por sua vez, Dom João VI trazia para o Brasil uma pleiade de homens notáveis pela cultura, entre os quais Dom Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares, estadista de larga visão e reconhecedor das riquezas da nossa terra, que cumpria aproveitar segundo a técnica moderna. Com o rei vieram naturalistas, artistas de alto valor, que foram acrescentados no governo de Dom Pedro pelos elementos atraídos por Dona Leopoldina. Estávamos no século por excelência analítico, divisionário, das pesquisas e das experiências. E do mesmo modo como se destruíram no campo social e econômico as corporações, e se aboliam os vínculos restritivos do comércio internacional, também se desatavam os liames do tradicionalismo político e principiavam a ser corroídos os elos religiosos reguladores das ações humanas. A literatura decorrente de tais circunstâncias deveria também quebrar os padrões das formas clássicas que mantiveram um equilíbrio entre o subjetivismo e o objetivismo, desde as serenas expressões dos séculos XVI e XVII, com passagem pela afetação gongorista até o gosto arcádico do século XVIII. E surgiu o romantismo de Goethe, de Byron, de Schiller, Leopardi, na linha que seria continuada por George Sand e Musset, em contraposição à linha espiritualista de Chateaubriand e Lamartine. O que se passava de mais curioso no Brasil de então era o fato de todas as forças de subtração e divisão que decompunham a sociedade europeia sob os impulsos do liberalismo econômico, do democratismo e do romantismo sem peias, constituírem, sob certos aspectos, elementos de adição de tudo o que nos parecia anteriormente disperso na vida brasileira. Sob a forma do liberalismo e do romantismo, congregavam-se os elementos nacionais no sentido de uma imponente unidade. As leis que tinham antes o destino de se tornarem puramente nominais em face das realidades pragmáticas da imensa terra despoliciada,
tornam-se mais eficientes por se exprimirem nas rígidas normas da Constituição, tida a vida como concretização jurídica da personalidade da pátria. A lei agora é um impositivo de união e esta o alicerce da vida independente. A literatura, que até então era um jogo acadêmico de palavras, produzindo uma poesia arcádica de sabor antes grego que lusitano e de nenhum modo brasileiro, manifesta-se ao sopro do romantismo, em afirmação de unidade nacional, servindo-se dos grandes símbolos compreensíveis a todas as regiões do país. E a prodigiosa unidade de sentimento, de língua, de tendência político-social, com que os portugueses argamassaram a argila em que se deveria plasmar a grande nação, eis que, ao influxo de fatores que lhe pareciam adversos, solidifica-se, estadeando em relevos precisos o estilo de um povo destinado a desempenhar grande missão entre os povos. Sob esse quadro geral das consequências sociais e políticas do liberalismo e do romantismo, surgia a inquietação dos espíritos. O racionalismo do século XVII não chegara a exercer decisiva influência nem mesmo em Portugal, e o Brasil ainda não possuía uma vida intelectual. Mas o naturalismo, sob seus diversos aspectos, irradiando-se dos enciclopedistas franceses, dos utilitaristas ingleses, dos iluministas alemães, penetrou fundo nas almas dos nossos escritores e poetas, abalando-lhes a crença religiosa. Era uma situação de instabilidade interior, onde o espiritual mal se sustinha, preso às tradições cristãs da sua formação e, ao mesmo tempo, atraído pelas ideias do século. O drama se prolonga durante todo o século XIX. O primeiro caso, digno de atenção, é o de Sousa Caldas. Nascido no Rio de Janeiro, foi mandado estudar em Coimbra nos fins do século XVIII. Respirava-se em Portugal uma atmosfera de transformação ideológica, da qual deveriam sair homens de Estado da escola pombalina, precursores do liberalismo triunfante em 1820 e 1833. Estavam em moda os filósofos enciclopedistas, e Sousa Caldas, em Coimbra, leu-os apaixonadamente, e como não era homem de meias medidas, pôs-se logo em ação, tangendo a lira. Entre as composições com que agitou o meio estudantino, uma se destacou ruidosamente. Tinha por título, abre aspas, Ode ao homem selvagem, fecha aspas. Bem se pode avaliar o que era. A inspiração de Jean-Jacques Rousseau estava presente e viva nos versos do jovem brasileiro exaltando o homem natural. Escrita em belos versos, já destoantes do arcadismo mitológico, foi declamada entusiasmaticamente pelos jovens revolucionários, valendo a Sousa Caldas certo tempo de prisão em Rilha-Foles, por ordem do Santo Ofício. Na prisão, o poeta recolheu-se em grandes cismas meditativas, intensa leitura dos doutores da Igreja e das Sagradas Letras. À proporção que lia e meditava, surda tristeza o invadia. Nada mais o podia satisfazer, pois o que o poeta queria era encontrar a verdade, tão difícil de escalar, enredado como andava pelas dúvidas cruéis. Solto da reclusão, aliás branda, narra o insigne Max Fleus, sentindo-se moço em estado de perplexidade entre a lei natural, que supusera a verdade, e a fé cristã que nele crescia e avultava. Abatido por doença da alma, que já principiava a ser também do corpo, os médicos lhe aconselharam distrações e viagens. O poeta seguiu para Paris, onde conviveu com grandes espíritos da época,
recuperou afinal a saúde e voltou a Lisboa. Em brilhante prova, conquistou o cargo de juiz de fora, no Rio de Janeiro, para onde se transferiu. Mas é agora que a sua crise espiritual atinge maiores proporções. O seu temperamento é de um extremista, que não concebe uma fé recostada na poltrona da inatividade. Quanto às dúvidas, estavam superadas. Regressara definitivamente a Cristo. Mas isso não lhe bastava. Assim como se dera, sem restrições, a Rousseau, queria agora dar-se sem restrições, dar-se inteiro às fileiras dos combatentes por Cristo. Um dia, com surpresa geral, abandonou o cargo, tomou um navio, partiu para Roma. Quando voltou da cidade eterna, já era Padre Sousa Caldas. Agora, a sua inspiração, libertada dos preconceitos da literatura coeva, ascendia maravilhosamente, cantando o Criador do Universo. E como sentira bem a luz da graça que descera sobre o seu coração, compôs então outras poesias do melhor quilate, aquela que se contrapõe à ode ao homem selvagem, e que ele intitulou Sobre a Necessidade da Revelação. Esse trabalho foi coroado pela Academia Real de Ciências de Lisboa em concurso, e que acorreram numerosas obras ao prêmio de poesia. Nessa ode o poeta invoca Platão e Sócrates, que tiveram a intuição da graça e vislumbraram, de certa forma, qualquer coisa da verdade revelada. A vida de Sousa Caldas passou, como o seu nome, hoje quase esquecido. Mas não há nenhuma geração brasileira que, desde o curso secundário, não decore aquele famoso salmo do poeta que diz: um Deus imenso os céus ressoam, e a glória entoam do Criador. No firmamento, astros brilhantes cantam constantes o seu Senhor. Deus, que lhe fora causa de tanta inquietação e tanta luta interior e que, finalmente, lhe era a causa de tanta glória, a glória de o haver encontrado. Morreu Sousa Caldas em 1814. Sua vida constituiu o primeiro drama do espírito brasileiro. O drama desdobrar-se-ia através do século XIX, e dele temos muitos sinais nos bardos e prosadores da primeira metade daquela centúria. Entre eles, Aureliano Lessa, poeta subjetivista lamartiniano, cuja inspiração lampejou em inquietações filosóficas. Laurindo Rebelo, cuja lira cantou os mistérios do além no seu famoso, abre aspas, Adeus ao Mundo, em que exclama: já no betel da vida, sinto tomar-me o leme à mão da morte, e perto avisto o porto, imenso, nebuloso e sempre noite, chamado eternidade. É o próprio Gonçalves de Magalhães, poeta épico da Confederação dos Tamoios, que em angustioso monólogo do drama Antônio José escreveu: quem sabe o que é a morte? Porto de salvamento ou de naufrágio? E a vida? Um sonho num baixel sem leme? Sonho entremeado de outros sonhos, prazer que em dor começa e em dor acaba. Vemos assim, na hora em que o individualismo romântico, dominante na Europa, traduzia-se ao atravessar o Atlântico, na grandiosa poesia nacionalista já esboçada no poema Caramuru, de Santa Rita Durão, e agora culminando no estro de Porto Alegre, Gonçalves Magalhães,
E no maior de todos os poetas brasileiros, Gonçalves Dias, vemos nessa hora fluir, como um veio inquieto, a angústia secreta da alma brasileira. Ela traduz-se em investigações à vida, à natureza, e muitas vezes resolve-se em ceticismo, em surda melancolia ou até em blasfemas, tão ao gosto do satanismo de Byron. No meio desses atormentados, o maior de todos é Álvares de Azevedo. Nasceu em São Paulo e morreu no Rio de Janeiro em 1852, com 21 anos de idade. Leitor ardente de Shakespeare, Byron, Shelley, Ossian, Musset, Georg Sand, e sofrendo, como tudo parece indicar, a influência de Goethe e de Hoffmann, a sua personalidade temperou-se à vibração das emoções violentas. Foi misântropo, foi cético, deixou-se seduzir pelo fascínio das atitudes literárias do tempo, que se orgulhavam de aparentar solene desprezo pela religião e pela moral, fazendo a apologia do vício e do cinismo. A Mocidade Estudantil de São Paulo, que era ao tempo a Coimbra brasileira, vinha sendo trabalhada surdamente por misteriosos agentes corruptores ligados às sociedades secretas europeias, entre as quais a famosa Buchskraft, originária do iluminismo alemão. Os estudantes paulistas, encharcados de literatura, entregavam-se aos mais estranhos costumes, dando vida real a todos os absurdos e fantasias dos poetas tenebrosos, alardeando libações de imaginários absintos em tascas lúgubres e convívios com fantasmas e esqueletos para espantar burgueses pacatos e meninas pálidas. Segundo o depoimento de Almeida Nogueira, contemporâneo da fase romântica byroniana no Brasil, a cena do Hamlet, enquanto Coveiro desenterra a caveira de York e, em seguida, Laertes e o príncipe erguem lamentos, debates diante do cadáver de Ofélia, tal cena foi realizada num cemitério paulista à luz de archotes. Embuçados em suas capas negras, os estudantes, tendo à frente o namorado inconsolável de uma das mais belas jovens locais naquele dia falecida, procederam à exumação e, depois de discursos filosóficos e recitações de lúgubres estrofes, novamente sepultaram o corpo. A profanação foi acompanhada de lágrimas e de interrogações ao mistério do além. Pela madrugada, a macabra companhia dissolveu-se na escuridão das ruas desertas. Esse episódio explica o estado de espírito da geração de Álvares de Azevedo. Para os rapazes daqueles meados do século, perdida que fora a religiosidade e o equilíbrio do espírito, propunha-se o mais grave dos problemas: preencher o vazio que o ceticismo lhes deixara na alma. A poesia satânica tornou-se uma espécie de religião de desesperados, e como no fundo ficava o inconformismo em face da interpretação materialista da vida, tinham os rapazes de socorrer-se dos mistérios literários oriundos da imaginação delirante dos poetas e prosadores. As magias de Mefistófeles, o cinismo byroniano, povoaram os cérebros e animavam as tertúlias noturnas nas quais, como símbolo de uma ansiedade permanentemente insatisfeita, era evocada a figura de Dom Juan, o eterno incontentado. Foi em pleno desbaratamento da vida que Álvares de Azevedo escreveu a sua, abre aspas, Noite na Taverna, fecha aspas, e o seu Macário, volumes que constituem importante subsídio para o estudo da psicologia do poeta e do seu tempo. No primeiro dos livros, percebe-se a luta íntima de Álvares de Azevedo através do diálogo entre Beltrán e Johann. Blasfêmia! E não crês em mais nada? Teu ceticismo derribou todas as estátuas do teu templo, mesmo a de Deus. Deus?
Crer em Deus? Sim, como o grito íntimo o revela nas horas frias do medo, nas horas em que se tirita de susto e que a morte parece roçar úmida por nós, na jangada do náufrago, no cadasfalso, no deserto, sempre banhado do suor, do frio, do terror, é que vem a crença em Deus. Crer nele como a utopia do bem absoluto, o sol da luz do amor, muito bem. Mas, se entendeis por ele os ídolos que os homens ergueram banhados de sangue, e o fanatismo beija em sua inanimação de mármore de há 5.000 anos, não creio nele. E como Johann blasfemasse sobre os livros santos, Beltrán lhe diz: está ébrio, Johann. O ateísmo é insânia, como o idealismo místico de Schelling, o panteísmo de Spinoza, o judeu, e o esoterismo crente de Malebranche, nos seus sonhos de visão em Deus. E acrescenta contraditoriamente: a verdadeira filosofia é o epicurismo. Hume bem o disse: o fim do homem é o prazer. Daí vede que é o elemento sensível que domina. E, pois, ergamo-nos, nós que amarelecemos nas noites desbotadas de estudo insano, e vimos que a ciência é falsa e esquiva, que ela mente e embriaga como um beijo de mulher. Em Macário, onde Álvares de Azevedo evidencia a sua vasta erudição, mostrando seus conhecimentos de Shakespeare, Ottaway, Calderon, Lopes de Veiga, Goethe, Schiller, Dante, Milton, surpreendemos as íntimas angústias do jovem poeta nesse diálogo entre Penseroso e Macário. Macário, a filosofia é vã, é uma cripta escura onde se esbarra na treva. As ideias do homem o fascinam, mas não o esclarecem. Na cerração do espírito, ele estala o crânio na loucura, ou abisma-se no fatalismo ou no nada. Penseroso responde: não, não é o filosofismo que revela Deus. A razão do homem é incerta como a chama desta lâmpada. Não a excites muito, que ela se apagará. Macário: só restam 2 caminhos àquele que não crê nas utopias do filósofo: o dogmatismo ou o ceticismo. Penseroso: eu creio porque creio, sinto e não raciocino. Macário: talvez seja a treva do meu corpo que me escureça a minha alma. Talvez um anjo mau soprasse no meu espírito as cinzas sufocadoras da dúvida, não sei. Se Deus existe, Ele me perdoará. Se a minha alma era fraca, se na minha noite lutei debalde com um anjo, como Jacó, e sucumbi, quem sabe? Eis tudo o que há no meu entendimento. Às vezes creio, espero, ajoelho-me, banhado em pranto e oro. Outras vezes não creio e sinto o mundo objetivo, vazio, como um túmulo. Penseroso: vê, o mundo é belo, a natureza estende nas noites estreladas o seu véu mágico sobre a terra, e os encantos da criação falam ao homem da poesia de Deus. Era assim Álvares de Azevedo. A dúvida o corroía, mas deixava-se levar pelos preconceitos do seu tempo. Não sei se Guerra Junqueiro leu as poesias de Álvares de Azevedo. Se as leu, muito se deixou influenciar pelo bardo brasileiro. Vejo coincidências frequentíssimas nos temas por ambos versados, na maneira de os tratar, na desenvoltura, em ferir assuntos sagrados, no tom de um romantismo deístas, nas unilateralidades de livres pensadores. O anticlericalismo é comum a todos. Por exemplo, Álvares de Azevedo figura um pobre poeta caindo exausto numa estrada. Passa uma carruagem e esmaga-o. Grande lástima. Para qualquer repórter de fatos diversos, o indivíduo que ia no cochê tanto podia ser um gordo burguês, como um filósofo, um militar, um caixeiro viajante, um político. Para o poeta anticlerical, não.
O passageiro tinha de ser nada menos que um bispo, o qual braveja, vendo o rapaz morto sob o seu veículo. Leve o diabo essa tribo de boêmios. Não há tanto lugar onde se morra. Maldita a gente que persegue os santos. É preciso lembrar que Álvares de Azevedo morreu na flor dos anos. Era uma criança, respirando a atmosfera literária do tempo. Assumiu atitudes de espadachim antirreligioso, mas profunda angústia torturava o seu coração. Essa angústia traduzia-se em acentos de tocante delicadeza, como quando cantou a morte de uma criança, dizendo: pobre criança, dormia. A beleza reluzia no carmim da face dela. Tinha uns olhos que choravam, tinha uns risos que encantavam. Ai, meu Deus, era tão bela. Um anjo de asas azuis, todo vestido de luz, sussurrou-lhe num segredo os mistérios da outra vida. E a criança adormecida sorria de se ir tão cedo. A sua luta espiritual deve ter sido crudelíssima. Por mais absurdo que pareça, todos os seus desregramentos eram uma forma de procurar Deus. As noites consumidas na taverna, ou as serenatas na cidade adormecida, ou nos sortilégios necrófilos, ou nas discussões intermináveis, denunciavam misteriosas agitações da sua alma. Para muitos parecerá impossível isto que digo. A misericórdia divina se manifesta por vários modos, e a mais bela de todas as formas da graça é aquela que conhecemos os que andaram mais longe, mais rebeldes, mais inconformados, porque à força de padecer, um dia tudo compreenderam. A leitura dos trechos atrás citados de Noite na Taverna e de Macário dá uma ideia dos sofrimentos íntimos desse moço de 21 anos, cuja mentalidade privilegiada lampejou, iluminando a literatura brasileira nos meados do século XIX. Mas o próprio entrecho daqueles dois livros revela a tortura que andava pelo coração do autor. O primeiro capítulo de Noite na Taverna mostra-nos o poeta como um náufrago, a bracejar entre as ondas do pensamento do seu tempo. Chama-se Uma Noite do Século. Passa-se num lugar de prazer, semelhante aos descritos por Petrônio nos tempos de Nero, pois a humanidade é sempre a mesma nas suas degradações. Ao reflexo das lâmpadas, as mulheres dormem embriagadas e os homens cambaleiam. Um deles propõe beberem a saúde do fumo dos cachimbos, dos vapores do vinho e das ilusões perdidas, e diz: Senhores, em nome de todos os sonhos que mentiram, de todas as esperanças que desbotaram, uma última saúde, e ergue o copo, ao fumo do tabaco e à imoralidade da alma. Um conviva discute o problema da alma citando Schiller e concluindo pelo materialismo. Outro protesta: o materialismo é árido como o deserto e escuro como o túmulo, e propõe beberem ao espiritualismo. Um terceiro intervém dizendo que só existe a realidade do prazer. Terminam todos bebendo a saúde de Pan e de Baco. Começa aí o depoimento de cada personagem sobre o que pensa da vida e do universo. Depoimentos que fazem em forma de narrativa sobre episódios trágicos, em que explodem os instintos no furor das orgias, e em que a alma geme, eterna, insatisfeita. Todos os personagens, no entanto, não passam dos próprios estados de espírito do poeta, descontente e desesperado, num mundo sem Deus. Em Macário, o personagem, sedento de prazeres, aceita o convite que lhe faz Satã de levá-lo à grande cidade do vício. Ali chegando, Macário só encontra o tédio, em vez de procurar na pura espiritualidade a libertação dos pecados nauseantes. Macário entrega-se ao desespero. Então Satanás diz-lhe, abre aspas, abrir a alma ao desespero é dá-la a Satã. Tu és meu, marquei-te na fronte com o meu dedo, não te perco de vista.
Assim te guardarei melhor, ouvirás mais facilmente a minha voz partindo da tua carne do que entrando pelos teus ouvidos. Fecha aspas. Notai a profundeza dessas palavras de Álvares de Azevedo na boca do príncipe das trevas. O poeta percebia que a dúvida, a negação, o ceticismo, o desespero, tudo isso que julgamos vir da razão vem da carne rebelde. É por ela que Satã fala as inteligências, e dificilmente um teólogo explicaria melhor a tentação do demônio e a capitulação da alma. Quem assim pensou e sofreu só poderia encontrar alívio junto à cruz de Jesus Cristo. O poeta encontrou-o nos derradeiros momentos da sua curtíssima vida. Na sua composição célebre diz: Eu deixo a vida como deixo o tédio, do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo, que se desfaz ao dobre de um cineiro. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Outro caso de inquietação na literatura brasileira é o de Junqueira Freire. Como Álvares de Azevedo, morreu muito moço, aos 23 anos. Viveu em constante conflito íntimo. Nas poesias de Junqueira Freire, escreve Carlos de Laet. Principalmente se nota a pugna incessante e dolorosa entre os ditames da consciência e as aspirações de uma alma sexiosa de amor e de glória mundanas. Por certo, o poeta acabou vencendo as crises de consciência e repousando nas mãos de Deus, porquanto ele mesmo responde aquela pergunta que faz, indagando os motivos pelos quais caiu tantas vezes em erro. Porque Deus deixa a matéria ter também sua vitória, para que, quando a alma vença, brilhe maior sua glória. Sob a fúria de tormentosos sofrimentos, Fagundes Varela, estrela de primeira grandeza na poesia brasileira, teve a felicidade de conservar a sua crença. Considero-o, antes de tudo, o mais brasileiro dos nossos poetas. Se Gonçalves Dias é o maior de todos como expressão da nacionalidade através dos símbolos indígenas e, ao mesmo tempo, o grande profeta da raça, se Castro Alves é o mais alto como descritiva da paisagem brasileira e vasta inspiração universal, se Casimiro de Abreu é a expressão da delicadeza da alma patrícia, nenhum deles superou Fagundes Varela, como brasilidade pura, refletindo as realidades sociais, sentimentais, os hábitos e costumes, o modo de ser do interior do nosso país. A sua fé religiosa manifesta-se em Anchieta, ou O Evangelho nas Selvas. Mas onde essa fé mais resplandece é no Cântico do Calvário, que dedicou à memória do filhinho morto. Nada há em nossa literatura que exprime de modo mais tocante o amor paterno. Temperamento melancólico, tendo perdido além do filho a esposa que tanto amava, embrenhou-se no sertão a chorar a morte de ambos, abandonando todas as possibilidades de carreira e trunfos literários. Morreu com 34 anos apenas, e, por certo, cumpriu-se o seu desejo expresso, quando, dirigindo-se ao filhinho morto, gemera: Tu me contemplas lá do céu, quem sabe, no vulto solitário de uma estrela. Pois bem, mostra-me as voltas do caminho. Brilha e fulgura no azulado manto. Brilha e fulgura quando a morte fria sobre mim sacudir o pó das asas. Escada de Jacó serão teus raios, por onde subirá a minha alma. Razão têm os críticos quando dizem que o poema de Varela sobre Anchieta foi um pretexto
de que se utilizou o poeta para contar em versos a vida de Jesus. E o Cristo deve ter recebido nos seus braços a alma de tão grande sofredor e tão grande poeta. Jesus ama os que sofrem, porque também sofreu. E ama os poetas, porque ninguém como divino mestre exprimiu tão alto a poesia da vida. O germe da dúvida lavrava por aquele tempo na inteligência brasileira. Estávamos na segunda metade do século XIX. Espíritos eminentíssimos, tal o de Francisco Otaviano de Almeida Rosa, jurista, diplomata, político, jornalista, fino homem da sociedade, revelavam doloroso ceticismo como os deste poeta, no seu conhecido soneto, inspirado na dúvida do herói shakespeariano. Morrer, dormir, não mais. Termina a vida, e com ela terminam nossas dores. Um punhado de terra, algumas flores, e depois uma lágrima fingida. Sim, minha morte não será sentida. Não tive amigos e não tive amores. Ou se os tive, tornaram-se traidores, algozes vis de uma alma consumida. Tudo é podre no mundo. Que me importa que ele amanhã se esboroe ou se desabe, se a natureza para mim está morta? É tempo já que o meu auxílio acabe. Vem, pois, ó morte, ao nada me transporta. Morrer, dormir, talvez sonhar, quem sabe? Otaviano representa o padrão da mentalidade brasileira, que dominou os salões do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Era o tempo do utilitarismo na política e nos negócios, o qual corria paralelo com o ceticismo das classes intelectuais. Os próprios idealismos de caráter partidário eram postos de lado. Os partidos chegaram a um acordo de que resultou o ministério chamado de conciliação, tendo por único fim o desenvolvimento econômico do país. Sob o predomínio dos homens de negócios, o Brasil entrava no período das iniciativas materiais, cujo índice é o Segundo Império Francês. Era o tempo em que se consolidava a dinastia liberalista da Espanha, o militarismo de Bismarck, a monarquia de livres pensadores do Piemonte, a ocidentalização dos nipônicos, a conquista dos territórios dos Estados Unidos à custa do México, o esplendor da era vitoriana, desenvolvendo o poder marítimo da Inglaterra. Era o tempo em que, cessadas as sublevações guerrilheiras dos últimos anos do reinado de Dona Maria II, florescia em Portugal o diletantismo artístico de Dom Fernando e, em seguida, a política de campanário que amargurava o efêmero reinado de Dom Pedro V. Debaixo das aparências do progresso, o mundo inteiro fermentava, preparando, através de meio século, as terríveis consequências dos nossos dias. O Brasil inaugurava sua primeira estrada de ferro, montava estaleiros, incrementava a agricultura, instalava as primeiras indústrias, expandia o comércio, a sociedade do império, a aristocracia do açúcar e do café, refinava-se em hábitos civilizados, e nos salões do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia e do Recife, brilhavam as damas elegantes e as figuras marcantes na política, nas finanças e nas letras. No entanto, no fundo das almas vibrava a angústia pelos problemas da finalidade humana. Não tinha tido o Brasil até então nenhuma manifestação própria de caráter filosófico. Na primeira metade do século, a tentativa única no gênero fora a do grande orador sacro Frei Francisco de Monte Alverne. A mentalidade brasileira limitava-se a assimilar, como prenúncio de mais fecundo futuro, as elaborações do pensamento. Ampliava-se um estado de espírito, de desconforto íntimo, de inquietações aflitivas. Perdida a noção da finalidade extraterrena do homem, os mais sensíveis soltavam brados de impotente desespero. Entre os que assim se exprimiam, a avulta personalidade de Tobias Barreto,
Foi o grande divulgador do pensamento alemão no Brasil. Ele próprio um pensador de grande envergadura e senhor de vasta erudição. Sua influência sobre a juventude brasileira foi enorme, exercendo seu pontificado na escola de Recife. Mas, apesar de conhecer todos os filósofos do idealismo e do criticismo germânicos e conviver intelectualmente com os grandes materialistas do evolucionismo e do transformismo, Tobias ignorava as pequeninas verdades eternas. Essa incapacidade para aprender o sentido das realidades espirituais do cristianismo levou o insigne mestre a clamar com todas as forças da sua alma o célebre soneto em que diz: quanta ilusão! O céu mostra-se esquivo e surdo ao brado do universo inteiro. De dúvidas cruéis prisioneiro, tomba por terra o pensamento altivo. Dizem que Cristo, Filho de Deus vivo, a quem chamam também Deus verdadeiro, veio ao mundo remir do cativeiro, e eu vejo o mundo ainda tão cativo. Seus reis são sempre reis, se o povo, ignavo, não deixou de provar o duro freio, da tirania e da miséria o travo. Se é sempre o mesmo engodo e falso enleio, se o homem geme e continua escravo, de que foi que Jesus salvar-nos veio? Não compreendia Tobias Barreto o verdadeiro sentido do mistério da redenção. Para ele, como para os judeus que mataram o Cristo, tudo havia de resolver-se aqui mesmo na terra, mas unicamente na terra, segundo os interesses materiais e unicamente materiais. A concepção do Messias para o nacionalismo judaico era a de um rei que realizaria a grandeza de Israel, exerceria a justiça pela força e extinguiria as diferenças entre ricos e pobres, tornando todos os seus súditos felizes. Como variante dessa concepção que podemos chamar do atualismo da felicidade, ampliou-se o conceito nacionalista judaico abrangendo, para todos os povos, sob a influência do paganismo, o critério interpretativo da redenção que pretende considerá-la como a realização plena da felicidade do homem neste mundo mesmo. Foram postos de lado as palavras claras de Jesus quando, no Sermão da Montanha, pergunta: por que vos inquietais, perguntando o que devo comer, o que devo beber, o que devo vestir? Lembrai-vos de que amanhã cuida de si mesmo e que estas preocupações só se veem no gentio. Cuidai, pois, primeiro das coisas do Espírito, porque o resto virá por acréscimo. Foram esquecidas estas outras palavras do Divino Mestre quando diz: o meu reino não é deste mundo. E desse modo, que interpretam a vinda do Redentor como um penhor de felicidade terrena, sentem-se desnorteados, verificando que a humanidade continua a mesma e que os sofrimentos do homem não foram suprimidos. Vemos hoje esse critério materialista da vida a influir até no seio das comunidades cristãs que se deixaram dominar pelas preocupações do comunismo ateu, cujos objetivos não ultrapassam os limites da vida atual, visando a utopia de uma felicidade na Terra, a qual não pode existir sem a integração do homem na vida espiritual. A redenção não se realiza apenas pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque ele quis dar aos homens a honra de participarem dos seus sofrimentos na obra da salvação do gênero humano. As dores de Cristo continuam nas nossas próprias dores, e sabemos aproveitá-las, somando-as às do divino mártir, oferecendo-as a Deus como resgate dos pecados dos nossos semelhantes e dos nossos próprios pecados. É a comunhão dos santos, é a união íntima com o Cristo, é a sobrenaturalização dos nossos sofrimentos, é a vida da caridade que nos ensina as lições sublimes da paciência, do perdão, da harmonia perfeita dos seres humanos, é a atmosfera da confiança recíproca, da intercompreensão, produzindo as ondas de afeto e de simpatia humana que tornam possível a convivência pacífica e serena no seio da família e da sociedade. É a ciência das almas, a arte sublime, a técnica admirável,
que nos leva a viver desde já neste mundo a vida de outro mundo, um mundo maravilhoso de Deus. Não sabia Tobias Barreto que Jesus, antes de tudo, veio salvar-nos de nós mesmos, porque o poder da injustiça que oprime o mundo começa dentro de cada ser humano, e sem que cada homem se liberte das tiranias íntimas que o dominam, jamais poderá pensar em livrar os povos da opressão. O céu, ao contrário do que diz Tobias Barreto, não se mostra, abre aspas, esquivo e surdo aos brados do universo inteiro, fecha aspas. É o homem, consciente do universo, que se mostra esquivo e surdo às misteriosas vozes da graça divina. No entanto, Tobias, o maior filósofo monista das Américas, pôde, por fim, tudo compreender. Abraçou, no fim de seus dias, a religião de Cristo e morreu confortado pelos sacramentos da Igreja. Ao chegarmos aos fins do século XIX, o panorama intelectual brasileiro pôde resumir-se da seguinte forma: uma zona de influência de Haeckel e dos monistas alemães, outra de influência positivista, esgalhando-se em duas seitas, a de Augusto Comte e a de Herbert Spencer. Do outro lado, a corrente espiritualista cristã, fraca nos domínios do pensamento, pouco ou nada se manifesta como atuação eficiente no mundo da inteligência. Para os idealistas hegelianos, pode dizer-se que ainda não havia lugar. A primeira das correntes era representada por Tobias Barreto, que inaugurou na Faculdade de Direito do Recife o ensino do direito segundo as teorias transformistas de Darwin, intimamente ligadas às concepções de Haeckel. No Sul, um amigo de Tobias, o professor Silvio Romero, fez-se apóstolo do evolucionismo de Spencer, que ele aplicou na orientação dos estudos jurídicos e na crítica literária que exerceu com o sectarismo intransigente. Quanto ao positivismo de Comte, os seus apóstolos no Brasil eram Benjamin Constant, Teixeira Mendes, Miguel de Lemos, Silva Jardim e outros, com larga influência nas escolas civis e militares e plasmando a mentalidade de uma geração que deveria ser a responsável pela implantação da República. Nas escolas superiores estavam banidas todas as doutrinas com base no sobrenatural, mesmo antes da proclamação do novo regime em plena vigência da união da Igreja com o Estado, tão nociva ao catolicismo, como se viu em 1870 com a prisão dos bispos de Olinda e do Pará. Já a cátedra vinha sendo conquistada gradativamente pelos adversários da religião. Nunca me esquecerei dos relatos que fazia minha mãe de suas lutas como aluna da Escola Normal de São Paulo, querendo sustentar a fé que levara do lar diante de professores todos positivistas que impunham a doutrina de Augusto Comte e exigiam rigorismo sectário nas definições e enunciados das leis físicas e na interpretação da história. Ela soube resistir, conservar a religião e, mais tarde, transmitir-me a flama de sua fidelidade à crença dos nossos maiores, o que prova ser o lar, acima de tudo, o verdadeiro reduto das nacionalidades que não querem desaparecer, ainda quando um governo, sob o pretexto de falsas liberdades, permita que a cátedra seja utilizada pelos agentes da destruição dos fundamentos tradicionais da pátria. Na literatura de ficção, o materialismo no Brasil manifestava-se no romance realista, cujos tipos mais característicos são os romances de Aloísio de Azevedo e de Júlio Ribeiro. No romance psicológico de Raul Pompeia, no opulento verbalismo de Coelho Neto e na obra de ceticismo e de ironia amarga de Machado de Assis, o maior dos nossos escritores. Os nossos romances realistas, misto da efabulação e da descritiva de Zola, mesclados de psicopatologia e principalmente da preocupação de um sexualismo pornográfico, eram, ao tempo, agentes poderosos de irreligiosidade e amoralismo. Mais nobre pelo estilo e pela forma,
O romance de Pompeia revela, com grande virtuosidade artística, o mesmo sentido materialista da vida. E ainda que não se manifestasse com a mesma linha de pensamento ostensivamente contrária às tradições religiosas da nossa pátria, os romances do poderoso escritor Coelho Neto não deixavam de ser, pela sua preocupação exclusiva da forma literária, uma manifestação ao gosto parnasiano de um culto exclusivo pelas expressões materiais da frase. Quanto a Machado de Assis, é principalmente na sua última fase que atinge a máxima força interpretativa de uma consciência tipicamente assinaladora da perplexidade humana diante do universo, numa época em que, sob as aparências da serenidade ática e finos relevos acadêmicos, a análise de Flaubert, o racionalismo de Renan, o humanismo de Anatoly, o eruditismo de Reinach, o passionarismo de Dostoiévski, o livre pensamento de Carducci, o cinismo de Wilde, deixavam as almas nuas e secas ao desamparo completo de todos os apoios sobrenaturais. Nada exprime melhor o drama espiritual do homem do século XIX do que o famoso capítulo das Memórias Póstumas de Brás Cubas, intitulado O Delírio. É um panteísmo pessimista, mistura de Spinoza, de Schopenhauer e de Haeckel. O herói do romance delira às portas da morte. Surge-lhe nas alucinações extremas uma mulher selvática que lhe diz chamar-se natureza ou Pandora. Declara alimentar-se de homens e de todos os seres vivos que ela, como Saturno, produz e devora sem cessar. Afirma ser ao mesmo tempo a morte e a vida e exclama a um moribundo: grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo da luta? Conheces, de sobejo, tudo o que eu te deparei de menos torpe ou menos aflitivo? O alvor do dia, a melancolia da tarde, a inquietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos? Não preciso mais de ti. Não importa ao tempo, o minuto que passa. Egoísmo, dizes tu, não tenho outra lei. Mostra, em seguida, ao agonizante, a procissão dos séculos, flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria. As gerações passam, todos sofrem. O mal, explica o moribundo em delírio, ora mordia as vísceras, ora mordia o pensamento. E a dor cedia alguma vez ao prazer, que era uma dor bastarda. Como se vê, nada mais doloroso e aflitivo. Mas Machado de Assis era sincero, e nas frases que acabamos de repetir há um profundo sarcasmo, a concepção do universo sem finalidade e sem Deus, o pavoroso universo dos materialistas. Quem poderá ficar contente com o mundo, com o seu próprio destino, lendo essa página de Machado de Assis? Não se sente aí o escritor rebelado contra uma natureza cega e onipotente, que nada explica, nem de onde veio, nem para onde vai, nem o que pretende de nós. Machado de Assis nunca se conformou com a perda da sua fé. Sente-se bem o seu drama, no soneto de Natal, em que diz: um homem era aquela noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Ao relembrar os dias de pequeno, a viva dança e a lépida cantiga. Quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga, naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto, a folha branca pede-lhe inspiração, mas, frouxa e manca, a pena não acode ao gesto seu. E, em vão lutando contra um metro adverso, só lhe saiu este pequeno verso: mudaria o Natal, ou mudei eu? Pobre Machado de Assis, podemos responder-te com segurança que foste tu quem mudaste, sob a influência das ideias materialistas, porque nem o Natal nem o povo brasileiro mudaram, mas
Esta tua pergunta não significará que, também, no fundo, não mudaste? Não fostes tu que, integrado na alma cristã da tua pátria, cantaste a evangelização dos selvagens por Anchieta, dizendo que, na floresta, os pássaros ouvindo o nome de Jesus e os seus louvores, iam cantando o mesmo canto lindo. Realmente, o grande escritor sentiu, na Boa Nova de Cristo, não apenas a verdade consoladora, mas a própria base da unidade da pátria, assim exaltando a obra do humilde jesuíta. Anchieta, soltando as vozes puras, achas outra Sião neste hemisfério, e a mesma fé e igual amor apuras. Certo, ferindo as cordas do saltério, unicamente contas divulgá-la, a palavra cristã e o seu mistério. E no dorso dos séculos trazido, o nome de Anchieta resplandece, ao vivo nome do Brasil unido. Outros espíritos também se afligiram no meio das filosofias materialistas do tempo. Os temas religiosos eram frequentes nos poetas parnasianos, preocupados com a beleza da forma e influenciados pela indiferença religiosa que assinalou os fins do século XIX. Essa presença dos assuntos cristãos se nota em Emílio de Menezes, em Alberto de Oliveira, em Luiz Delfino e outros da escola de Leconte de Lisle, mas é sobretudo em Olavo Bilac que se surpreende a inquietação pelo destino eterno do homem. A preocupação da morte se encontra na sua composição em extremes. Porém, as grandes perguntas em face do desconhecido estão nos versos de outra composição, em que se sente o sofrimento do poeta na ânsia de libertar-se das misérias terrenas, nas caladas das noites tropicais, quando o Cruzeiro do Sul brilha como um sinal de revelação. O poeta, sozinho, olhando para o alto, medita, monologando. Quem o encanto dirá destas noites de estio? Corre de estrela a estrela um leve calafrio. Há queixas doces no ar, eu, recolhido e só, ergo o sonho da terra, ergo a fronte do pó, para purificar o coração manchado, cheio de ódio, de fel, de angústia, de pecado. Que inexorável mão sem piedade, cativo, estrelas, me encerrou no cárcere em que vivo. Louco, em vão, do profundo horror deste atascal, bracejo e pena em vão para fugir do mal, porque, para uma ignota e longínqua paragem, astros me levais nessa eterna viagem. Idêntico estado de espírito se manifesta no soneto Os Sinos. O poeta, na hora em que os carrilhões bilbalham, enchendo de sonoridade as manhãs luminosas, pede-lhes que levem a sua mensagem aos astros de onde viemos e aos astros onde iremos. E já aí vemos a influência das doutrinas espíritas, que naquela ocasião principiavam a suprir os vácuos deixados pelo materialismo. Para alguns, como Felício dos Santos, foi o primeiro passo de retorno à fé cristã. Para outros, foi o primeiro passo para o afastamento dos dogmas católicos. A poesia brasileira, a essa altura, ou se entregava voluptuosamente ao culto da forma verbal e das imagens sugestivas, e assim era o nosso parnasianismo, ou fazia cientificismo poético, à maneira de Augusto de Lima Pai, que, ao cabo de tantas elucubrações, um dia bradou desalentado: ideal tão sonhado, sonho puro, inacessível à miséria humana, tênue vapor da aspiração insana, tanto me foges quanto te procuro. Sonho bem imortal, mas o futuro, frio estuário ao lago do Nirvana, leva os seres efêmeros que irmana no mesmo nada eternamente obscuro. Impetuoso coração, que esperas? Basta. Que esperas através de escolhos, de dilúvios, vulcões e terremotos? Sangrei meus lábios a beijar quimeras,
cegos de ver miragens tendo os olhos, e de abraçar o vácuo, os braços rotos. Cansado de abraçar o vácuo, e bem se percebe através de todos os seus poemas de contemporâneas, esse poeta terminou encontrando o caminho luminoso de Cristo. Seu canto de cisne foi dedicado a São Francisco de Assis, num livro pleno de sentimento e de espiritualidade, em que a sua fé exulta, iluminada pela fé. Cumpre, entre as correntes literárias do fim do século, pôr em relevo os poetas simbolistas. Podemos dividi-los em 3 grupos. Um sob a influência de Verlaine, como Afonso de Guimarães e B. Lopes, este na fase de uma religiosidade litúrgica, recendendo de seus versos vagos perfumes de incensos de flores dos altares, ao bimbalhar dos sinos cujas sonoridades enchem nossos ouvidos, dando-nos a impressão da delicadeza do coração do povo brasileiro. Outro sobre a influência de Samin, de Roderbach, entre muitos o caso de Mário Pederneiras, revela, em finas estrofes, a alma dos nossos silêncios tropicais, das nossas tardes, dos nossos jardins e pomares, dos velhos recantos ensombrados das residências soturbanas, em cujas alamedas cantam cigarras longamente. E ainda outro, como que fundia o simbolismo e o parnasianismo em expressões verbais grandilôquas e opulentas. É este o caso de Cruz e Souza, o poeta negro, de altíssimos voos espirituais. Merece especial destaque Cruz e Souza. Em todos os seus livros, broquéis, faróis, últimos sonetos, vibra a constante preocupação pelos destinos do homem e os ardentes anseios das almas insatisfeitas. Frequentissimamente os títulos de suas composições traziam essa palavra alma. Ora é almas indecisas ou alma mater, ora alma solitária ou alma ferida. Na primeira, diz o poeta, almas ansiosas, trêmulas, inquietas, fugitivas abelhas delicadas, das colmeias de luz das alvoradas, almas de melancólicos poetas. Que dor fatal e que emoções secretas vos tornam sempre assim desconsoladas, na pungência de todas as espadas, na dolência de todos os ascetas. Nessa esfera em que andais sempre indecisas, que tormento cruel vos nirvaniza, que agonias titânicas são essas? Por que não vindes, almas imprevistas, para a missão das límpidas conquistas e das augustas imortais promessas? A que promessa se referirá o poeta? Só podem ser as da revelação divina. Sim, a alma anda à procura de seu eterno destino, e Cruz e Souza bem o percebe dizendo, ó alma doce e triste e palpitante, que cítaras soluçam solitárias pelas regiões longínquas visionárias do teu sonho secreto e faiscante. E mais adiante, como a sentir a criatura de Deus decaída pelo pecado, por que és assim, melancolicamente, como um arcanjo infante adolescente, esquecido nos vales da esperança? Nos vales da esperança, aspiração constante pelo alto. Não desças, alma feita das heranças da dor, não desças do teu céu divino, cintila como o espelho cristalino das sagradas, serenas esperanças. Mesmo na dor espera com clemência, e sobe a sideral resplandência, longe de um mundo que só tem peçonha. Das ruínas de tudo, ergue-te pura, e eternamente na suprema altura, suspira, sofre, cisma, sente e sonha. O sentimento religioso, entre as dúvidas cruéis decorrentes do entrechoque das ideias materialistas e das espiritualistas, permanece no fundo da alma de Cruz e Souza a fé inabalável dos nossos maiores. É cheio dela que o poeta escreve sobre os santos olhos um soneto que assim termina. A alma que como a vela chega ao porto, sente o melhor consolador conforto, e a asa nas asas dos arcanjos toca.
Os santos olhos são a luz guiadora que vigia por ti na pecadora terra e o teu mundo celestial evoca. Os parnasianos brasileiros, bem diferentes dos franceses, não guardando como estes o rigor dogmatismo da forma, vibravam sob o fogo dos trópicos, a corda lírica da raça, e amavam as expressões pagãs da natureza que traduziam em imagens exuberantes. A inquietação neles é menos sensível, ou por insuficiente ou por dissimulada. São filhos do espírito renascentista e, sobretudo, barroco. Ao contrário deles, os poetas do simbolismo, que nada têm de renascença, mas parecem filiar-se remotamente aos mistérios da alma medieval, não escondem surdas angústias e, muitas vezes, manifestam-se em tocante religiosidade. De tal forma, a inteligência brasileira se achava impregnada de materialismo, que seria impossível, exceto pelos golpes fulminantes da graça, conduzi-la a uma concepção espiritualista do mundo. Haja vista Euclides da Cunha, o famoso autor de Os Sertões, prosador dos maiores da língua, geógrafo, geólogo, etnólogo e sociólogo. No prefácio do livro Poemas e Canções, de Vicente de Carvalho, o grande escritor critica acerbadamente os simbolistas, menosprezando-os como mentalidades inadaptadas ao progresso das ciências e da técnica. Euclides é um fanático da ciência. Na exposição do seu pensamento filosófico sente-se a superstição dominadora do experimentalismo do século e o misticismo às avessas que faz da técnica a divindade contemporânea. Não foge à regra de quantos, fazendo tábua rasa do sobrenatural, buscam preencher o vácuo da alma, novos cultos a que se submetem cegamente. Nesse prefácio dos Poemas e Canções, depois de fazer ardente profissão de fé científica ao ponto de afirmar que o rádium iria revelar a alma da matéria, entra a dizer, abre aspas, nas várias escolas esporádicas que vão do parnasianismo com a idiotice do seu culto fetichista da forma ao simbolismo, com a loucura de suas ideias exageradamente subjetivas, o que parece a decadência da poesia é apenas o desequilíbrio e as emoções falsificadas dos que não podem mais compreendê-la, a altitude a que chegou o nosso pensamento. Considerando-se de relance apenas um dos extremos dessa longa cadeia de agitadores, não seria difícil demonstrar no desvio ideativo de Mallarmé ou de Verlaine, como outrora no satanismo de Baudelaire, os gritos desfalecidos de todos os fracos irritáveis, reconhecendo-se inaptos para entenderem a vida numa quadra em que o progresso das ciências naturais, interpretadas pelo evolucionismo, reage sobre tudo e tudo transfigura, desde a ordem política onde se instaura o predomínio econômico dos povos mais ativos, glorificados na inspiração prodigiosa de Rudyard Kipling, até a filosofia moral, onde se levanta a aristocracia definitiva do homem forte, lobrigado pela visão estonteadora do gênio de Frederico Nietzsche. Nesse trecho observa-se que Euclides da Cunha era um daqueles que se tinham deixado empolgar pelo evolucionismo, cuja crítica lúcida, de Farias Brito, desenvolve no seu livro Finalidade do Mundo. Por outro lado, deixa transparecer a influência marxista, quando afirma que a política submete-se aos fatores econômicos. E, finalmente, inflando-se com o orgulho da ciência e da técnica do século XIX, não trepida em aceitar as doutrinas racistas do seu tempo, manifestando entusiasmo pelo Império Inglês e sua ação nas Índias, dos quais Kipling foi, por assim dizer, o cantor oficial. E mais, do mesmo modo como Nietzsche é um resultado do evolucionismo e do transformismo, Euclides, logicamente, sente-se embevecido pelas ideias do pensador alemão quando nos expõe o conceito de super-homem, fase extrema do processo de seleção das espécies. Mas continuemos a ouvir o autor de Os Sertões. Então veremos, malgrado as blasfêmias de tanto verso convulsivo,
como um falso ceticismo pode significar a última tentativa da retrógrada explicação deísta do universo. Os poetas malditos, que nos fazem rir com o truanesco de suas viagens, são apenas ignorantes. A desgraça nasce-lhes da inviabilidade da crença. São almas velhas onde se acumulam as influências ancestrais mantidas pela hereditariedade. E ainda quando se fingem de demônios, agitam-nos aos olhos o espectro da antiga fé agonizante e falam-nos naturalmente numa língua morta de retardatários, em estrofes onde os traços de degenerescência resultam sobretudo da incompatibilidade com os novos ideais. Referindo-se a Baudelaire, escreve: símbolo perfeito dessas organizações retrógradas de revenantes a ressuscitarem num período avantajado da existência humana e para logo invadidos do desespero de a não sentirem o amparo das antigas verdades absolutas que os alentavam outrora nos remotos tempos de onde saltam por atavismo, claudicantes no ritmo dos versos, para nos entristecerem com as suas queixas de almas doentes da nostalgia do sobrenatural e, manifestando o seu pensamento panteísta, continua Euclides da Cunha. Porque o quadro que defrontam é outro, encontram os céus mais azuis, depois das induções de Tyndall, a terra mais vivaz, depois das generalizações de Lyell, envolvendo e transfigurando-se como um maravilhoso organismo. Para abarcar a vida ou realizar a síntese de seus aspectos, já não basta o êxtase ou a genuflexão admirativa, senão a solidariedade de suas leis com a nossa harmonia moral, de modo que, submetidos à unidade do universo, sejamos cada vez mais a própria miniatura dele e possamos traduzi-lo, sem falsificá-lo, embora o envolvamos nos véus simbólicos da mais ardente fantasia. Termina Euclides da Cunha. Nestas palavras de Euclides da Cunha, se percebe a influência dos filósofos evolucionistas e dos panteístas, o orgulho do experimentalismo científico, a atitude do homem que levou a humanidade à catástrofe dos nossos dias atuais, que o autor de Os Sertões não alcançou. Mas se Euclides assim falava, ele próprio escondia no íntimo de sua alma a luta que ele aponta nos simbolistas e principalmente em Baudelaire. Os depoimentos dos contemporâneos de Euclides da Cunha revelam-nos no grande escritor um espírito propenso às mais vulgares credulidades, ao ponto de ser ele um homem que vivia sob a permanente impressão do sobrenatural, confessando seu pavor pelas visões de fantasmas e narrando estranhos sonhos e avisos noturnos que tivera. No estudo que fiz desse grande espírito, em conferência realizada na cidade de São José do Rio Pardo, e em outro que apresentei na Faculdade de Filosofia de Lorena, demonstrei que Euclides da Cunha, no fundo, guardava a crença espiritualista. São expressivas as suas palavras na carta que dirigiu ao seu cunhado Otaviano Vieira, na qual dizia, e abre aspas, é um contraste de tal parte que está me tornando espiritualista, por força de haver um de lá onde se corrijam tantos absurdos e tanta miséria, fecha aspas. Em carta a Coelho Neto, diz, abre aspas, então, eu não creio em Deus? Quem te disse isso? Puseste-me na mesma roda dos singulares infelizes, que usam do ateísmo como usam de gravatas, por chique, para se darem ares de sábios, fecha aspas. E esta frase, vejam bem, abre aspas, na minha miserabilissima e falha ciência, sei, positivamente, que há alguma coisa que eu não sei, fecha aspas. E acrescenta, eu adivinho e sinto o que não sei, fecha aspas. Mas é nas próprias expressões de sua crítica aos poetas satânicos e aos simbolistas que nós encontramos a maior das provas da insatisfação do ser humano em face do materialismo sob todas as suas formas. Não reparou o grande escritor, quando disse que aqueles poetas significavam
a, abre aspas, última tentativa para a explicação deísta do universo, fecha aspas, que não está fazendo mais do que confessar a insatisfação do espírito humano diante das soluções oferecidas pelo experimentalismo científico. Por isso diz que aquele gênero de poesia não passa de, abre aspas, queixas de almas doentes da nostalgia do sobrenatural, fecha aspas. Desse modo, é pela boca de um suposto materialista que a própria poesia anticristã, a poesia dos desesperados, ganha o caráter de precioso documento demonstrando a impossibilidade de um homem viver sem uma crença religiosa. Em Euclides, o vazio da alma, a órfã da religião, clama por uma fé qualquer e ele pensa poder encher os abismos interiores com uma confiança cega na ciência. Cai no dogmatismo materialista nas páginas oficiais da sua rica literatura. Combate o êxtase e a genuflexão admirativa, extasiando-se e genuflectindo ante a natureza, e proclama o culto estético da solidariedade do homem com as coisas, abre aspas, submetido à unidade do universo, fecha aspas. É o mesmo panteísmo de Hartmann, de que se mostrou também tão sensível à obra de Graça Aranha, exaltando nos livros, abre aspas, Estética da Vida, fecha aspas, e Viagem Maravilhosa, a integração do homem no todo do universo. Na sua literatura não oficial, entretanto, nas suas cartas particulares, Euclides revela-se um espiritualista. O que ele foi, sobretudo? Um homem do século sofrendo o mal secreto da dúvida que corroía todos os da sua geração. Contemporâneo de Euclides da Cunha foi Augusto dos Anjos. Se vimos, na prosa do autor de Os Sertões, a fusão de Spinoza, de Darwin, de Spencer, de Nietzsche, na expressão de um monismo e de um panteísmo eufóricos, aliás, muito em contraste com a poesia pessimista e a própria vida prática do prosador insigne, veremos agora, em Augusto dos Anjos, a fusão de Darwin e Haeckel num acento de tristeza infinita, quando o poeta geme. Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas retrâncias, larva do caos telúrico, procedo, da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. O poeta, que assim cantava, tinha 17 anos. Os seus gritos de dor traem os trágicos acentos da inteligência brasileira dificilmente conformada com o materialismo do século. Ele sente, no universo sem Deus, a dor sem finalidade, dominando tudo, a própria matéria, a própria energia, e exclama: triste a escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos. Ouço, em sons subterrâneos do orbe oriundos, o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o contochão dos dínamos profundos, que podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o soluço da força ainda imprecisa, da transcendência que se não realiza, da luz que não chegou a ser lampejo, e é em sumo subconsciente aí formidando, da natureza que parou chorando, no rudimentarismo do desejo. Este soneto de inspiração materialista fere, como se vê, o tema mais fecundo de onde tiramos hoje uma grande conclusão espiritualista. Augusto dos Anjos leva as inteligências a meditar ante os mistérios das fórmulas matemáticas em que se exprime a composição da energia, revelando-se na linguagem eloquente da matéria. Sentimos que há um pensamento dominando o sistema dos mundos, desde os astros aos átomos. É a inteligência ordenadora, a vontade criadora,
É o verbo que, abre aspas, era em princípio, e sem o qual nada do que foi feito se fez, fecha aspas. Augusto dos Anjos não esconde, nem mesmo nas citações que faz, a sua vassalagem a Spencer, a Darwin, a Haeckel, a Spinoza, a Schopenhauer. É o poeta da biologia, da fisiologia, da mecânica, da física, da química, o cantor do evolucionismo e do transformismo nas concepções panteístas do mundo. No entanto, mergulhado no cientificismo do século, o poeta sofre, como os demais espíritos do seu tempo, o mal da dúvida. Essa enfermidade se manifesta no soneto que dedicou a Farias Brito, assim concebido. Cansada de observar-se na corrente que os acontecimentos refletia, reconcentrando-se em si mesma um dia, a natureza olhou-se interiormente. Balda introspecção, nominalmente o que ela, em realidade, ainda sentia, era a mesma imortal monotonia de sua face externa indiferente. E a natureza disse com desgosto: terei somente, porventura, rosto? Serei apenas mera crusta espessa? Pois é possível que eu, causa do mundo, quanto mais em mim mesma me aprofundo, menos interiormente me conheça? Ainda que imersos nos preconceitos materialistas, os escritores e poetas dos fins do século XIX e principalmente do presente não podiam deixar de transparecer de seus escritos a preocupação constante pelos destinos eternos do homem. Mesmo entre os parnasianos, dedicados exclusivamente ao culto da forma verbal, encontramos essa, abre aspas, constante, fecha aspas, a exprimir a permanente inquietação espiritual da literatura brasileira. Vejamos Raimundo Correia. Homem, da vida às sombras inclementes, interrogas em vão: que céus habita Deus? Onde essa região de luz bendita, paraíso dos justos e dos crentes? Em vão tateiam tuas mãos trementes as entranhas da noite erma infinita, onde a dúvida atroz blasfeme grita, e onde há só queixas e ranger de dentes. A essa abóbada escura, em vão elevas os braços para o Deus sonhado, e lutas por abarcá-lo, é tudo em torno trevas. Somente o vácuo estreitas em teus braços, e apenas, pávido, um ruído escutas, que é o ruído dos teus próprios passos. E escutemos Fontoura Xavier em Monólogo de um Cético. Correi de toda a luz às portas do meu crânio. Se as abra um pensamento, invade-me um senão assim, que existe lá como num subterrâneo, uma lanterna só, que seja minha razão. Nós não temos nada, entanto, subtâneo, da treva em que ele jaz, do horror da escuridão, pode assaltar-nos sempre esse nada titânico, chumbar-nos as polés, remorso, expiação. Quando adormeço um pouco eu tenho horror ao sono, eu sei que aquela luz esvai-se no abandono, que já se foi assim há mais de 1000 ateus. Razão, pensar que tu te vais desamparar-me. Ah, nunca, em guarda, ó meu fiel gendarme. Não quero que penetre esse sofisma, Deus. Quão diferente desse pedantismo literário era o sentimento puro dos grandes intérpretes do sentimento brasileiro de outrora. Era assim, por exemplo, que se exprimia o mais genuíno representante da alma nacional na plenitude do romantismo, Casimiro de Abreu. Eu me lembro, era pequeno e brincava na praia, o mar bramia, e erguendo o dorso altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior do que o oceano,
ou que seja mais forte do que o vento. Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos. Mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. Não poderemos falar da inquietação espiritual na literatura brasileira sem pormos em destaque um nome de fúlgida grandeza, Rui Barbosa. Como os homens de seu tempo, sofreu também a influência do materialismo do século. Teve a sua fase de frieza religiosa, o seu período de indiferentismo. Como ele mesmo confessa, percorreu todas as filosofias, mas no fundo guardou intacta a sua alma cristã. Vale a pena transcrever aqui um trecho do seu célebre discurso no Colégio Anchieta, de Friburgo, todo ele um desenvolver de pensamentos profundamente espiritualista. Demos, pois, a palavra ao grande orador. Abre aspas. Grande é a ciência, bem o creio, é a maior de todas as grandezas, mas abaixo da outra divina, que lhe há de sobrepairar eternamente. Deixe-me clamar assim, ao menos aqui, neste suave abrigo do espírito, a minha convicção, último fruto que me estende, sazonado, à árvore da vida. Não sei conceber o homem sem Deus e ainda menos acreditar na possibilidade atual ou vindoura de uma nação civilizada e ateia. Envelhecerei na persuasão do velho Plutarco, imaginando menos à custa uma fortaleza sem alicerces que um povo sem Deus. Milhares de anos resvalaram por sobre esta verdade, milhares hão de resvalar, sem que ela desmaie. Não alcanço o ponto de vista de Sírius, mas, no ponto de vista da humana razão, ao menos até onde ele coincide com a minha, Deus é a necessidade das necessidades. Deus é a chave inevitável do universo. Deus é a incógnita dos grandes problemas insolúveis. Deus é a harmonia entre as desarmonias da criação. Incessantemente passam e hão de passar no vórtice dos tempos as ideias, os sistemas, as escolas, as filosofias, os governos, as raças, as civilizações, mas a intuição de Deus não cessa, não cessará de esplender através do eterno mistério no fundo invisível do pensamento, como o mais remoto dos astros nas profundezas obscuras do éter. A realidade suprema, de onde nos cai perenemente esse raio de luz, é inextinguível. Mas de tão longe nos vem ele na imensidade do existir, que ainda quando momentaneamente lhe pudéssemos supor apagado o foco remotíssimo, primeiro pereceria a humanidade que deixasse de ver aceso na extrema do horizonte esse ponto luminoso. Fecha aspas. Falando, porém, da inquietação espiritual na literatura brasileira, não seríamos completos se deixássemos de nos referir ao estado de espírito das gerações que vieram desde 1890 a 1914, isto é, dos princípios da República no Brasil até o início da Primeira Guerra Mundial. Predominava, acima de tudo, uma geral, abre aspas, respeito humano, fecha aspas. Sob a influência do positivismo de Comte, de Spencer, do materialismo de Haeckel, do filosofismo alemão, do racionalismo de Renan, do ceticismo de Nordel, da fina ironia de Anatoly, das ideias delirantes de Nietzsche, toda a intelectualidade brasileira se afastava por convicção ou por atitude da fé religiosa. Mas é preciso notar que, principalmente no período de 1900 a 1914, além das influências de escritores como Zola, Flaubert, Dostoiévski, rozou de prestígio notabilíssimo na sociedade brasileira o romancista português Eça de Queiroz. Em menores proporções, Oliveira Martins, Fialho de Almeida, Guerra Junqueira, Antero de Quental tiveram no Brasil o seu público e não pequeno, mas Eça de Queiroz decidiu fortemente de uma geração inteira. Os Maias, o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro, A Cidade e as Serras, o Mandarim, a Relíquia,
Foram lidos, relidos, comentados e discutidos largamente, sobretudo entre os moços. Pode-se dizer que o maior fator da irreligiosidade naquele período foi essa de Queiroz, e não havia literato brasileiro que se prezasse, que não se julgasse na obrigação de conhecer o conselheiro Acácio, o Raposão, o Pacheco, o Alencar de Alenquer, Afonso de Maria e Carlos de Maia, o Damaso Salcede, Jacinto de Tormes, todos os tipos que perpassam pelas páginas de forma sedutora e estilo límpido do romance de Eça de Queiroz. O desrespeito pelos temas sagrados, o anticlericalismo, um certo amoralismo decorrente dos tipos da boêmia que transitam pelas páginas de Eça, tudo concorreu para a formação de uma sociedade ao mesmo tempo cética e sardônica, a encarar a vida pelo prisma de um ceticismo desalentador. Fala-se muito na influência francesa nos meios intelectuais brasileiros. No entanto, naquele período da nossa vida nacional, o predomínio coube incontestavelmente aos portugueses. Eram familiares em nossos meios literários não somente os escritores que citamos acima, porém ainda Ramalho Ortigão, Trindade Coelho e aquele gigante das letras lusas que foi Camilo Castelo Branco. Sabia-se de cor toda a velhice do Padre Eterno, do Junqueiro. Nos salões se recitavam o Mero, os Simples, e com ênfase declamadores punham em silêncio os salões clamando. No topo do Calvário erguia-se uma cruz, e pregado sobre ela o corpo de Jesus, noite sinistra e má. Ou então eram declamações da Madonna do Campo Santo, das páginas do País das Uvas de Fialho. Dentro de tal atmosfera, uma geração inteira tornou-se cética, desiludida, fatalista, menoscabando as tradições religiosas da nossa pátria e entregando-se àquela boemia elegante sem finalidade que estragou o grande número de moços em nosso país. Toda a farândula dos boêmios daquele tempo, entre os quais os personagens que Coelho Neto retrata no seu livro A Conquista e também na Capital Federal, estava impregnada da literatura portuguesa, cujas páginas encontrava aquele estado de espírito de fins de século, agnóstico e pragmático, para os realizadores do progresso material, exuberante e faustoso para os artistas, cultores de belas frases, desesperado e melancólico, para a mentalidade que sofriam o choque interior das concepções filosóficas do tempo no embate com as aspirações eternas do homem. Entre os escritores e poetas lusos mais prestigiosos no meio brasileiro, ponho em destaque dois da mais alta significação como agentes criadores de inquietações, Antério de Quental e Antônio Nobre. Ao contrário de Guerra Junqueiro, que atingia as medianas literárias, esses dois poetas exerciam ação eficiente na plana mais elevada dos valores literários do Brasil. A vida angustiosa de Antero, o seu drama interior, a sua ação socialista nas conferências do Cassino, o tom de interioridade de seus versos, onde oscilava, como um pêndulo, o espírito dubitativo do fim do século, refletiam-se em nosso país. Os seus sonetos eram decorados. Abre aspas, estava a morte ali, em pé, diante de mim como serpente, que dormisse na estrada e de repente se erguesse sob os pés do caminhante. Fecha aspas. Ou aquele outro que se torna célebre, dando-nos a visão de Nossa Senhora e que começa, abre aspas, num sonho todo feito de incerteza, de noturna e indizível ansiedade, é que vi teu olhar de piedade e, mais que piedade, de tristeza. Fecha aspas. Mas vale a pena, já que neste ensaio nos referimos às inquietações de escritores e poetas em torno do tema impositivo do materialismo e do espiritualismo, reproduzir aqui o soneto onde a alma atormentada de Antero
oferece aos seus ouvintes da língua comum dos dois povos o refrigério de uma doce tranquilidade. Diz o poeta: na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Do palácio encantado da ilusão, descia a passo e passo a escada estreita. Como as flores mortais com que se enfeita, a ignorância infantil despojo vão, depus do ideal e da paixão a forma transitória e imperfeita. Como criança em lôbrega jornada, que a mão leva no colo agasalhada e atravessa sorrindo vagamente. Selvas, mares, areias do deserto, dorme teu sono, coração liberto, dorme na mão de Deus eternamente. Era assim Antero, pensador original e profundo, diz Carlos de Laet, em cujo espírito se mesclavam ansiosas aspirações de verdade e doloridos desânimos. De Antônio Nobre, onde se fundem um forte sentimento de lusitanidade e uma larga concepção de universalidade, exprimindo-se nos quadros pitorescos e nos perfis dos tipos locais, ao som de versos em que se nota a forte influência simbolista, podemos dizer que foi dos mais familiares entre os espíritos brasileiros que se libertavam das formas pagãs do parnasianismo. Não podiam esses dois poetas deixar de estar presentes nestas páginas, de tal maneira viveram nas inquietações do espírito brasileiro da época.